A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 12, verso 3. Que diz assim: E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Como é maravilhoso poder tirar água das fontes da salvação. Mas eu quero meditar com vocês no dia de hoje sobre fontes na Bíblia. Há muitas fontes na Bíblia. E aqui encontramos as fontes da salvação. Provérbios, capítulo 18, verso 4, nos fala da fonte da sabedoria. Claro que em Deus está essa fonte de sabedoria. Águas profundas são as palavras da boca do homem reto. E ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Água profunda são as palavras da boca do homem, ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria, fonte da sabedoria. Lemos também Provérbios 14, 27, sobre a fonte da vida. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. E 14, 27 diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Provérbios capítulo 8, verso 28, nos fala das fontes do abismo. Provérbios 8, 28, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Salmos 78, verso 16, nos fala as fontes da rocha, quando Deus deu de beber ao seu povo. Salmos 78, 16, diz assim: fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. Salmos 68, 26, fala das fontes a fonte de Israel. Salmos 68, 26, celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Neemias, capítulo 2, verso 18, nos fala da fonte do dragão. Neemias 2, 18. Então lhes declarei, com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levanta, edifiquemos, esforçamos suas mãos para o bem. E aqui aparece a fonte do dragão. Fonte do dragão. Nós lemos aqui no livro de Neemias. Também, Cantares, capítulo 4, verso 12. O livro de Cantares, Salomão falando à sua amada, diz que ela é uma fonte selada. Está escrito: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Lemos também em Jeremias 9:1 que ele fala da fonte de lágrimas, não é? Os olhos choravam como uma fonte de lágrimas. É triste quando os nossos olhos só choram, como o caso de Jeremias: porventura, Deus, a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Lemos também no Apocalipse, capítulo 14, verso 7, as fontes das águas, que será um dos juízos de Deus. Diz aqui, 14, 7, dizendo: temei a Deus, dai-lhe glória, e adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Josué, capítulo 15, verso de número 19, no livro de Josué 15, 19, nos fala das fontes superiores e das fontes inferiores. Josué 15, 19, está escrito: e disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca, dai-me também fontes de águas
então lhes deu as fontes superiores e fontes inferiores. Josué 18:16 menciona também a fonte de Rogel, diz, e descia desde a extremidade do monte, desde o vale do filho de Rinom, que está no vale de Refaim, para o norte, descia pelo vale de Rinom, da banda dos Jebuseus para o sul, então descia a fonte de Rogel. Dê uma pesquisada na fonte de Rogel, ela aparece 3 vezes na Bíblia. Juízes, capítulo 15, versículo de número 19, tem uma fonte, a fonte do que clama, que nós possamos ser dessa fonte do que clama, não é? Quando Sansão teve sede e pediu a Deus, e diz, o Espírito do Senhor se apossou dele, desceu os asquelonitas e declararam o enigma, não é? Subiu 15:19, diz, a fonte do que clama, a fonte do que clama. E finalmente, Apocalipse 21:6 fala da fonte da água da vida. 15 fontes, as fontes de salvação, da sabedoria, da vida, do abismo, da rocha, de Israel, do dragão, a fonte selada de lágrimas, das águas, fontes superiores e inferiores, de Rogel, fonte do que clama, fonte da água da vida. Que Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva. Ali você acha um comentário toda a Bíblia, PR Eugênio Piacentini.